Prezados agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, estamos aqui para mais um vídeo no canal sobre aí o curso Saúde com a Gente. Bem, fique comigo até o final, que hoje falarei aqui sobre o que pede o Fórum da Disciplina 10, Planejamento e Organização do Processo de Trabalho. O Fórum traz uma análise de caso e pede que o ACE faça uma intervenção, dê sua opinião. Então, fica comigo até o final, que o vídeo de hoje é sobre o fórum, como você vai tirar aí uma nota 10 no fórum. Beleza, beleza? Bem, a disciplina 10 demorou um pouquinho para entrar, né? Ficamos 3 semanas esperando essa disciplina 10, justamente porque a disciplina 9 e a 8 vieram acompanhadas de tarefas, né, para serem entregues e relativamente uma missão não muito fácil, né? Para dizer difícil, né? Que nos pede ali, deu quebra de cabeça, né, para os ACE. Também pode ter sido fácil para alguns, né, que fizeram no seu modo, desenhando, né? Eu fiz um vídeo no canal indicando aí 4 tipos de mapas que você pode ter feito. E assim, vamos agora para a disciplina 10. Eu já peço que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito e que também compartilhe, ajude que esse vídeo chegue a mais colegas. Eu tenho recebido aí muita gente pedindo informações pelo WhatsApp, pedindo informações assim de forma individual, justamente porque ainda não está chegando o material a todos. Então fica ainda muita gente com dúvidas, né? Então ajuda aí compartilhando. E também deixa o seu like aí, que aí o YouTube vai recomendar esse vídeo para outros colegas. Beleza, beleza? Então vamos lá, né? Bem, o fórum, a disciplina 10 aí tivemos alterações de cronograma, essa foi adiada, né, por uma semana, mas mesmo assim ainda mantém a data de 5 de dezembro para ser concluído, ou seja, você tem até 5 de dezembro para estar aí interagindo no fórum, beleza? E também a recomendação inicial é que essa interação seja feita até que venha a próxima disciplina, mas no final aí de tudo eles dão um prazo estendido, o último prazo é até 5 de dezembro, mas é bom que você, depois de ver esse vídeo, vá lá e já faça o seu comentário também no fórum. O comentário é bem articulado porque vale nota, tá bom? E o fórum quase sempre aí tem um peso de 30 a 40 pontos aí na sua nota final, né, que soma até 100 pontos. Pronto? Vamos lá, e é fundamental que a gente passe ali de 60 pontos, não é isso? Então a nota de corte, né, da disciplina. Então, você tirando 30, 40 pontos aqui no fórum, você já fica mais tranquilo aí para ter a sua disciplina aprovada. Bem, vamos ler aqui e depois vou dizer como que nós podemos estar interagindo no fórum. Fórum diz aqui, discutindo sobre o planejamento em saúde local na estratégia saúde da família. Então, deu para ver aqui que o planejamento e a organização se trata da localidade, ou seja, o ACE, eles entre si e eles também podem ser com a equipe, né, saúde da família, né, na unidade básica, né, no PSF. Então não envolve aqui agora esse planejamento Secretaria de Saúde, não envolve atenção básica, não envolve aí vigilância epidemiológica. Então vamos lá, este é o fórum de aprendizagem do tema Planejamento e Organização no Processo de Trabalho. Nesse fórum serão debatidas as possibilidades e os limites do planejamento em saúde na Atenção Primária Saúde, APS, e a integração com as ações de vigilância em saúde nos territórios. Continuando, você deve ler o material básico indicado para a leitura, assim como o texto base do tema Planejamento e Organização do Processo de Trabalho. Para subsidiar o debate, recorremos novamente à situação fictícia apresentada por essa temática. Então é uma situação criada, né, fictícia, com nomes fictícios, para trazer para a gente uma realidade que é comum, que ela pode acontecer aí nos diversos territórios, microáreas de cada um de nós. Mas aqui também já disse, leia o material, né, o material básico indicado para a leitura. E eu tenho um vídeo no canal indicando aqui como você pode baixar um aplicativo para ler para vocês. O aplicativo vê a tela assim e vai lendo, né, com a voz do Google. Eu diria que para quem não tem o tempo mesmo, que não costuma ler aí os e-books, né, os PDFs 100%, então
é fundamental que baixe o aplicativo. Agora, se aquele que já lê completo 100% tem tempo, está disponível, beleza, continue lendo. É um pouco cansativo, né? Mas se consegue tranquilo. Mas aquele que tem dificuldade de ler pelo celular, pelo tablet ou pelo computador e quer uma ajuda, né? Alguém que leia para você, tem o aplicativo que está no canal. Vou deixar aí depois o link do outro vídeo no primeiro comentário fixo. O aplicativo é TTS Read. Vamos lá. Situação fictícia. A Unidade de Saúde da Família de Pitangueiras, localizada na área periurbana do município de Belo Rio. Periurbana seria ali uma periferia, né? Uma área meio que rural e urbana, ou seja, que pode até envolver ali ACs que trabalham, ACE que trabalham na área rural e também urbana, né? Apresenta uma equipe de saúde da família composta por 3 ACs, 2 ACE, uma médica, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um dentista e um auxiliar de saúde bucal. Excelente, essa equipe aí tá completa, viu? Parabéns, né? É uma situação fictícia, mas infelizmente a grande maioria aí das unidades, elas não estão dessa organização, não está completa. Às vezes quase sempre falta o dentista, né? E também muitas das vezes falta até mesmo o ACE também na equipe de saúde da família. Então, na unidade que eu trabalho mesmo, nós não temos o ACE com vínculo com a unidade. Ou seja, muito do que a disciplina vai pedir aqui vai ficar um pouquinho difícil na nossa realidade, justamente porque nem todos os ACEs estão integrados às mais diversas unidades de saúde de cada município, bem como os ACs nem sempre tem também os colegas ACE também dentro de uma equipe determinada, uma equipe de saúde da família de um território específico. Normalmente o ACL está mais com áreas muito mais amplas, né, soltos, né, às vezes fazem trabalhos em diversas regiões, sem um vínculo muito estreito, talvez, com uma área determinada, uma micro-área determinada. Bem, ali vai dizer, composta, né, já falei, pelos ACs, e tem apoio da equipe multiprofissional da APS do município. Excelente, né? Belo Rio concentra 18 mil habitantes. Vamos prestar atenção para depois a gente saber o que vai ser comentado. Sendo considerado um município de pequeno porte, com população composta por muitos feirantes e comerciantes, né? Típico de município pequeno, né? Cidade pequena. A desigualdade social é facilmente identificada logo que se chega à cidade. De um lado da feira central existem casas de famílias muito ricas e tradicionais da cidade. Do outro lado encontramos moradias em condições precárias. No bairro das Pitangueiras, mais afastado do centro, as casas são ainda mais humildes. Muitas sem acesso à água encanada, que é um problema, e à rede de esgotamento, um outro problema muito sério, né? Além de ruas sem asfaltamento e com coleta de lixo apenas uma vez por semana. Mais um outro problema, né? Também, né? Além das ruas também sem o asfalto, né? Sem o calçamento, né? Encontramos nesse território de abrangência da USF Pitangueiras 2 escolas, uma pracinha pouco movimentada, a associação de moradores, um terreiro de matriz africana, uma igreja evangélica e uma católica, além de 4 bares e pequenas vendas. Repare, colegas, que aqui já trouxe um pouquinho do que nos pediu na disciplina 8, né? Quando nós identificamos ali equipamentos sociais, ou seja, aqui já veio trazendo um pouquinho disso, né? E com muita diversidade, né? Citando terreiros, né? Citando ali igrejas evangélicas, católicas, associações, né? E também bares que são locais movimentados, né? Na USF Pitangueiras, os profissionais realizam reunião de equipe no formato semanal. Alguns adotam semanal, outros fazem o planejamento mensal, né? Mais comum até se perceber o planejamento mensal da equipe, né? Continuando. Após a leitura da situação fictícia e dos materiais de apoio disponibilizados, contribua com o debate a partir dos questionamentos abaixo. Ó, quando diz da leitura fictícia, né, foi esse caso que nós acabamos de ouvir, e quando diz dos materiais de apoio disponibilizados, é que você leia o PDF, né, se você tiver ainda dúvida do que vai comentar também após esse vídeo, você vai lá ver o PDF, ler um pouquinho o PDF para tentar entender, né? Mas já é suficiente
pela experiência da gente conseguir responder baseado no que nós estamos ouvindo. Então aqui, contribua com o debate a partir dos questionamentos abaixo. Temos aqui duas perguntas, vamos ver? A partir do caso apresentado e da sua experiência como ACS ou ACE, como você poderia contribuir para a elaboração do diagnóstico da situação de saúde da população do território? Primeira pergunta. Como você poderia contribuir para a elaboração do diagnóstico da situação de saúde da população do seu território? Repare, colegas, que nesse caso acima que nós acabamos de ler, trouxe um panorama completo. Então é ideal que a gente também faça dessa forma. Ou seja, que a gente volte a citar equipamentos sociais que tem na nossa área de trabalho. Então no fórum você vai começar também identificando ali a sua microárea, se ela é urbana, se ela é rural. Você vai identificar qual é a unidade de saúde da família que você está vinculado. E aí você vai dar um pouquinho de noção de localização, né? Onde que ela está localizada, se é um bairro muito pobre, se é, por exemplo, em uma área já de classe média, né? Se você quiser, você pode trazer essa noção. Repare que no texto acima trouxe a noção ali econômica, né? Ou seja, que tem ali uma feirinha, que logo se repara as dificuldades, né, de desigualdades, né? Então a gente pode também trazer isso. E aí você pode fazer essa abordagem, como está aí repetindo a pergunta, diz: como você poderia contribuir para a elaboração do diagnóstico da situação de saúde da população do território? Então você vai fazer essa abordagem, vai citar o que tem no seu território, primeiro, onde está localizado, né? Qual o PSF, qual o município. Então você vai dizer lá, trabalho na unidade de saúde, né, na equipe de saúde, ou estou vinculado à equipe de saúde da família, né? Alguns preferem usar o BS ou PSF, também isso fica a seu critério. Aí você vai dizer o nome dessa unidade, onde que ela está localizada. Está localizada na área rural do município tal, 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 estado tal, ou está localizado no bairro tal do município tal. Então você também vai descrever isso e depois você apresenta, né? No local, com determinada situação, apresenta o bairro onde a unidade está localizada, ou propriamente a sua microárea. Você pode também dizer, apresenta tais situações aí de agravos à saúde, como por exemplo, não tem água encanada, não tem coleta de lixo regular, ou você pode falar se isso é ocasional. Então você vai escolher alguns pontos para colocar nesse texto. Você pode comentar ali 6, 7 linhas, é o termo médio, né? Nunca também 2, 3 linhas é muito pouco. Então recomendamos aí que faça pelo menos o que é um parágrafo de um livro, né? Que é ali em torno de 7 linhas. Pode ser até mais. Então você pode citar também ali os equipamentos sociais, o que tem na sua unidade de saúde, né? E você vai dizer primeiro também como é a sua equipe de saúde. Então, no meu caso, eu vou dizer, né? A equipe, aí depois que eu faço lá, ó, trabalho na equipe de saúde da família tal, no município tal, que é composta por tanto ACS, ACE. Se não tiver o ACE presente, também não vai comentar. E se você que é ACE também não está vinculado a nenhuma unidade de saúde da família, você também pode dizer, né, se está vinculado aí diretamente, né, a APS, Atenção Primária à Saúde, né, mas isso vai da sua realidade. Você vai dizer a quem está vinculado diretamente, né, o ACE, se é alguma unidade básica, né, rural, ou se é da sede, ou se é propriamente ali ainda ao setor da unidade da Atenção Primária à Saúde, né, da Secretaria de Saúde. Você vai dizer qual é o vínculo que tem imediato e depois ali vai descrever também, no caso até mais dos ACS, quais são ali os componentes daquela unidade de saúde da família. O ACS também, ele vai dizer se ele está vinculado, vai dizer se tem médico, se não tem, se tem técnico de enfermagem. Então você vai dizer ali quais são os profissionais que fazem parte. Por quê? Porque essa disciplina vai pedir justamente o planejamento e a organização do trabalho em equipe. Então é fundamental que você diga quem é que compõe a sua equipe. Não dizendo nomes, mas dizendo ali as profissões, né? Os enfermeiros, o médico, o técnico, né? O ACE, o ACS. Então você vai citar quem é que faz parte da sua equipe de trabalho.
E ali depois que você cita isso, descreve de onde está localizada a sua equipe de saúde da família, você vai dizer quem é que compõe a sua unidade de saúde da família, né? Quais são os profissionais que tem nela, e depois você faz um panorama ali geral sobre onde que essa unidade de saúde da família, o que esse SF está localizado, né? Então você vai dizer se é área rural, se é área urbana e dá uma noção. Por exemplo, aqui na área que eu trabalho, eu posso dizer que é numa área rural, majoritariamente ali são famílias que trabalham na agricultura familiar e também na cultura do sisal, que mais frequentam essa unidade de saúde da família. Então, na sua realidade, você vai dizer, e aí depois você pode dizer agora mais da sua microárea. Aí agora você vai fazer uma abordagem mais da sua microárea, dizendo na minha microárea tal, né? Se você for uma comunidade só, você pode descrever, ou pode dizer se trabalha em 3 ou 4 comunidades, né? Ou em quantas ruas, ou em quantos bairros, você vai fazer essa descrição. E em seguida, ao fazer a descrição agora da sua microárea, você vai também comentar um pouquinho, resumidamente, aí o que é que tem no seu território, né? Aí você vai dizer que na sua microárea tal, composta por tais comunidades ou tantas ruas, existem ali igreja, terreiros, você pode citar escolas, associações, se tiver você vai dizer quantas tem, se não tiver também você diz, né? Que não tem, mas o preferencialmente é só colocar o que tem. Então, se não tem igreja, você vai lá, não precisa dizer não tem igreja, não precisa. Você vai dizer o que tem, a não ser que não tenha nada disso, que a sua área é muito limitada, nessa questão aí territorial, que não tem igreja, que não tem escola, você talvez possa até dizer que não existe nenhum equipamento social que é de muito uso pela população local. E aí você pode citar até algum outro próximo, ou a própria unidade de saúde, né, que as pessoas mais frequentam. Então, depois feito isso, vamos ver aqui agora o que é a segunda pergunta. Porque esse diagnóstico é importante para o planejamento. Porque esse diagnóstico é importante para o planejamento. Bem, aqui a gente pode escrever mais umas 3 ou 4 linhas. Não precisa ser tão grande, né, esse comentário. E aí você pode comentar um pouquinho mais, citando aí por que esse diagnóstico é importante. Qual diagnóstico está se referindo? O que nós acabamos de falar. Então você vai dizer aí se na sua área onde está localizada, quem é que compõe. Então isso é diagnóstico. Você está apresentando o que é que tem, qual é a realidade. Então isso é diagnóstico. Então quais são os profissionais da área? Já é trabalho, que está na sua equipe, já é um diagnóstico, né? Organização de trabalho. E você vai dizer também sobre as questões ali de onde está localizado, né? Como nós já citamos aqui no começo, né? A realidade. Se não tem água encanada, se tem lixão próximo, se tem esgoto a céu aberto. Então isso você vai dizer, é importante, né? A equipe está sempre dialogando, né? Nas reuniões. Você pode dizer se a sua reunião ela é mensal, ela é semanal. É sempre importante a equipe estar se reunindo para juntos, né? Planejar ações que possam melhor auxiliar o desempenho de cada um dos profissionais. Então, a exemplo do ACS, ele deve ter esse planejamento e também o ACE. E aí você vai também seguindo ali, nesse comentáriozinho aí de 3, de 4 linhas, respondendo por que esse diagnóstico é importante. E aí você vai dizer ali, pode trazer uma situação problema. O que é uma situação problema? Você pode dizer ali, por exemplo, citar que devido à falta de água potável, muitas famílias desenvolvem tais problemas de saúde, ou é muito comum tal problema de saúde por causa justamente do uso de água não tratada. Então isso eu posso citar, isso eu vou citar no meu comentário, né? Porque na área que eu trabalho, agora que chegou a água encanada, inclusive eu participei dessa luta, né, de reivindicação, indo viagens aí a Salvador, muito distante daqui, eu participei, mas antes de ter essa água encanada, as pessoas utilizavam, e ainda tem uma parcela que utiliza água de barreiros, né? Ou seja, água represada da chuva. E isso é um problema por causa de doenças, né? Justamente que vem ali pela água, né? Doenças que, por exemplo, fezes de animais que são levadas para esses reservatórios, né? No período da chuva, né? Ou até mesmo humanas também, depende muito de cada realidade. E as pessoas vão consumir dessa água somente pela aparência, não veem nada e acham que a água está boa, mas não está. Então eu posso comentar sobre isso, né?
Devido à ausência de água encanada, é muito comum na área que eu trabalho, não preciso estar dizendo nome de comunidade, não precisa. É muito comum em uma das áreas que eu trabalho, em uma das comunidades que eu trabalho, tal doença devido ao uso de água não tratada. Ou você pode citar um outro problema aí também, por exemplo, se é muito comum, por falta de saneamento básico, na rua, em algumas ruas da área que eu trabalho, ou num bairro da área que eu trabalho, é muito comum casos de diarreia. Isso aqui o ACS. O ACE também vai fazer aí uma noção por que é importante esse diagnóstico, né? O ACE também pode associar, por exemplo, ali realidades devido à precária condição financeira das famílias ou famílias em situação de vulnerabilidade. Muitas delas acabam guardando água em reservatórios e muitas vezes ficam abertos, ou alguns deles não têm a proteção, no caso de laje, né? Quando é caixa feita de concreto, muitos são tampados de forma improvisada, porque a família não tem o dinheiro talvez de fazer uma vedação completa na parte superior. Então você ACE também é sua realidade, muito essa aí de verificação de reservatórios, né? De colocação ali das larvicidas. Eu também já olho bastante, mas eu sei que o ACE é aquele que está ali mais ainda engajado nessa situação. Então sabe ainda mais a realidade. Onde que é um bairro aí de padrão de classe média alta, né? Com certeza não vai ter tanto esses problemas de focos, né? Que possa favorecer o desenvolvimento da dengue. Então você ACE pode ir muito em cima disso, comentar um pouquinho aí esse problema aí, citando um problema da sua área. Então é importante que a gente cite um problema, né? Não precisa citar todos, porque são muitos, mas cite um problema aí, devido a esse abordagem que você fez, a situação econômica da sua área, devido à falta de alguns tipos de saneamento, né? Você pode citar o água potável, ou essa condição mesmo de extrema pobreza. Você pode citar que as famílias, no caso do ACE, acabam tendo reservatórios pequenos, né? Reservando água da chuva, e isso acaba ali sendo pontos de proliferação do mosquito. Então você vai trazer também um cenário. Beleza? Então é esse aqui, ó. Aqui temos o espaço de comentar. Eu não vou fazer aqui agora comentando, né? Porque ficaria a tela muito curta aqui do celular. E também é recomendação aí da faculdade, né? De não estar fazendo um texto para ser igual para todos os outros. Então não vou fazer um texto aqui que possa ser copiado, mas apenas aqui tentando esclarecer algumas dúvidas. Beleza? Então basicamente nós temos aí 4 situações a analisar para responder essas 2 perguntas. Não é nada difícil, mas faça com carinho, com jeitinho, porque aí você já vai garantir uma boa pontuação, você tirando aí a nota máxima, beleza? Então nós temos basicamente ali se identificar, né? Onde que você trabalha, qual equipe você está vinculada, aí depois você diz quais profissionais fazem parte dessa equipe, onde que essa unidade básica de saúde, ou que essa equipe de saúde da família está localizada. Você vai dar a entender aí se é área rural, se é bairro, se é na área periférica, né? Você vai citar isso e depois você vai descrever um pouquinho ali sobre como funciona. Se tem reuniões mensais, você vai dizer temos reuniões semanais ou temos reuniões mensais. Aí você vai dizer lá, pode até citar se falta algum profissional e se isso compromete também a sua área. Por exemplo, não tem um ACE na unidade básica de saúde que eu trabalho. Você deve citar. Então isso dificulta o planejamento também do território. E essa disciplina pede muito isso, essa questão aí da integração ACS-ACE no trabalho. Beleza? Então eu fico por aqui. Eu espero que você já esteja inscrito no canal e que você também já comentou, que você também já tenha deixado o like. Se não fez isso, faça agora, porque é importante o YouTube recomendar esse vídeo, beleza? Então logo mais teremos aí mais novos vídeos sobre outros pontos dessa mesma disciplina também aqui no canal.